No dia 19 de agosto, Sol em tensão com Urano, trazendo rupturas, rebeldia, transgressão, impactando a essência, o nosso brilho solar e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Então é a quadratura, né? O momento ali em que a energia do ciclo começa a se desenvolver. Tudo aquilo que foi plantado desde o momento da conjunção agora começa a dar frutos, começa a ser trabalhado para que chegue ao auge, né? Para que a gente tenha uma colheita, um resultado. Isso quer dizer que a gente precisa olhar em nós, a nossa essência, o que o Urano está trazendo, né? Porque o Urano é uma energia que inspira, inclusive, a se libertar, a ser mais livre, o quebrador de correntes da astrologia, conforme eu costumo chamar. Então é uma tensão, é um incômodo, a gente não consegue ignorar e a gente precisa tomar alguma atitude em relação àquilo que estava sendo trabalhado, mas também em relação àquilo que a gente vai fazer a partir de agora. É preciso tomar uma atitude porque a gente não consegue ignorar esse aspecto de quadratura. O desenvolvimento, o resultado, melhor dizendo, depende daquilo que a gente fizer a partir de agora. E como eu falei, Urano inspira utopias, liberdade, né? Rebeldia, transgressão, rupturas, mudanças bruscas, no sentido de que algo que era antes e não é mais a partir de agora, de que foi modificado e a gente nem se deu conta. E pra gente se dar conta, às vezes a gente perde muito tempo, porque nós estamos ainda acostumados com aquele movimento anterior que já não existe mais. Um exemplo disso é o campo do trabalho, né? De onde a gente tira o sustento, onde Urano está passando desde 2019 no signo de Touro, mexendo com isso, causando mudanças irreversíveis e que dificilmente a gente vai se adaptar com tanta facilidade, porque a gente resiste muito. Então o toque de Urano é para a gente libertar a nossa essência, libertar aquilo que há de diferente, de diverso, né? De excêntrico em cada um de nós, naquilo que o Sol representa, que é a nossa essência solar, aquilo que a gente traz de mais incrível, de mais precioso, de mais raro, único, que é representado pela nossa essência, por aquilo que às vezes a gente trancou lá dentro, que está aprisionado dentro da gente por várias camadas que são revestidas de camadas sociais e que às vezes a gente precisa, no movimento com Urano, identificar, por mais estranho que seja, e trazer isso à tona, brilhar, deixar que o nosso brilho seja irradiado para o mundo. É daí que muitas vezes vem essa energia de rebeldia, de romper, porque o impulso de Urano é difícil de ser resistido, né? A gente até pode resistir porque ele é uma força transpessoal, mas isso não vem de graça, né? Essa resistência, ela custa pra gente. Então, às vezes a gente vai ficar ali retraindo, reprimindo tudo aquilo que a gente sabe lá no interior, lá no nosso mais íntimo que a gente é, para agradar o social, para agradar outras pessoas. A pessoa mesmo se aprisiona naquilo ali. Por isso eu disse, ele inspira para libertar, mas também pode aprisionar se a gente se negar a romper com isso. O outro lado são as ações radicais, aquilo que muitas vezes tem resultados imprevisíveis. Então agora, se eu vou ser o mais estranho que eu posso ser, rompendo com tudo, né? O que muitas vezes é válido, se principalmente a pessoa foi reprimida ali a vida inteira, não pôde soltar quem ela é a vida inteira. Então essa força de transgredir aquilo ali pode ser muito favorável nesse sentido. Agora, o radical também precisa ser pensado porque Urano é de uma natureza imprevisível. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que vai dar certo não é bem assim. Libertar a nossa essência, libertar quem nós somos, deveria ser prioridade para todo mundo. Só que como a gente vai vivenciar isso também é importante trabalhar, especialmente num dia cercado de energias tensas como vai ser esse dia 19 de agosto. Quem tem essa quadratura entre Sol e Urano no mapa astral pode se sentir desafiado principalmente por figuras de autoridade,
é uma pessoa que tem dificuldade até de lidar com o autoritarismo, né? De lidar com pessoas que impõem muito as coisas, porque ela sente um incômodo nisso e ela vai se sentir na obrigação ali de tomar uma atitude quando alguém vem falando mais alto. Então essa é uma pessoa que tende a ter dificuldade para se relacionar com líderes, né? E figuras aí autoritárias, de achar que precisa impor a sua vontade. Esse tipo de gente que acha que precisa impor, precisa mandar, precisa que os outros obedeçam para que ela se sinta valorizada. Essa quadratura vai fazer com que essa pessoa bata sempre de frente e mais ainda, né, com que atraia esse tipo de gente para aprender a lidar, para aprender que ela tem que ser a autoridade da própria vida, né? Mesmo que possa ser excêntrico, né? Quando fala essa palavra excêntrico, todo mundo pensa em coisas diferentes, mas mesmo que não se encaixe, não se enquadre naquilo que está sendo exigido. Então no social traz desafios enormes, né? No campo do trabalho também, principalmente se pega ali um chefe que é autoritário, não vai dar certo. Vai sentir sempre esse incômodo e de duas uma, ou a pessoa chuta o balde, larga aquele emprego, né? Manda o chefe manda aquele palavrão caprichado no chefe e é demitido em seguida, ou ela, infelizmente, tenta controlar essa força, esse impulso ali, que acaba custando muito caro para essa pessoa. Então o ideal é identificar isso. Pode ser feito a partir do mapa natal, né, do estudo do mapa. Para quem quiser saber mais, o link está na descrição para me chamar no Zap, marcar a consulta, saber como esse Urano pode estar afetando o seu Sol, principalmente se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com pessoas autoritárias por aí. Bem rapidinho, então vamos às próximas datas deste ciclo. A oposição, o auge, a colheita vem no dia 16 de novembro desse ano, então a gente tem que trabalhar de agora até lá para colher os resultados. O ciclo começa a se fechar a partir do dia 11 de fevereiro de 2025 e só termina de fato na nova conjunção no dia 17 de maio de 2025. Então a gente tem bastante tempo para trabalhar essa vontade rebelde, reprimida, né, de liberdade, de soltar a franga, como diz por aí, do nosso Sol, da nossa essência, até maio do ano que vem. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender quais os outros potenciais estão desenhados ali, apesar de vocês já terem visto essa mandala. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E essa é a mandala do momento em que Sol e Urano formam um aspecto de quadratura, iniciando o desenvolvimento do ciclo atual, acontecendo no dia 19 de agosto, também às 13h45 do horário de Brasília. Mais um movimento, né, a respeito desse dia aí que eu tô falando, que tem uma série de aspectos tensos e que inspira, né, que a gente tenha um pouco mais de atenção. O Sol a 27 graus de Leão, então terminando aqui o seu trânsito, né, nos graus finais do signo de Leão, e Urano a 27 graus de Touro, formando a quadratura exata. Lembrando que esse já é o terceiro movimento referente ao dia 19, né? O primeiro foi da lua cheia, que estava no vídeo da alunação. O segundo da oposição entre Saturno e Vênus, e o terceiro agora de Sol e Urano. E aí a gente precisa lembrar que nesse momento tudo vai acontecer no mesmo dia. Por mais que a gente esteja analisando separadamente, esse dia tem uma energia só que a gente vai costurando à medida que a gente vê cada um dos pontos, cada um dos movimentos. Por isso vai ser importante entender o que a gente está desenvolvendo a partir de agora. Com Urano e Sol, a gente fala de rupturas, de rebeldias, de transgressão, transgredir aquilo que são as limitações sobre nós mesmos, sobre a nossa consciência, sobre a nossa essência, sobre o brilho que a gente veio irradiar, o lugar que a gente ocupa no mundo, né? Quem a gente é, né? O mais próximo que a gente consegue chegar da nossa essência de acordo com a astrologia. Então tem essa força que impulsiona a gente a ser mais livre, que impulsiona a gente a libertar essa essência, de uma forma até radical,
de uma forma abrupta, inesperada, né? Que causa ali o que é chamado de ruptura e que uma coisa era antes e agora já não é mais, e a gente nem se dá conta. Então é uma quadratura, é um incômodo, a gente não consegue ignorar, a gente precisa lidar com essa energia, inclusive, trabalhando principalmente a nós mesmos, trabalhando a nossa essência. Então, de um lado, a gente sabe que os relacionamentos, né, estão sendo desafiados pela energia de Saturno, Júpiter e Marte. Agora, a nossa essência também é desafiada ao crescimento, ao desenvolvimento daquilo que foi iniciado quando os dois planetas fizeram conjunção. O ciclo começa a desenvolver a partir de agora. A gente precisa pegar, né, tudo que foi plantado para seguir firme, né, dentro disso, dentro daquilo que a gente deseja também, né, porque tem que ter ressonância interna, vale sempre lembrar, organizar a vida a partir da visão astrológica não quer dizer que a astrologia manda na sua vida. Então só acontece coisas quando acontece algum aspecto, não é isso. Mas que é necessário tomar uma atitude para seguir firme com aquilo que foi apontado no momento da conjunção e que veio desenvolvendo até aqui. Ou melhor, né, que agora tende a desenvolver com mais força. Muita coisa já deu ali indícios e agora precisa seguir para desenvolver nesse sentido. Só que tem um detalhe, há uma característica de Urano, não só de libertar, de ser o quebrador de correntes, como eu gosto de chamar o planeta, da imprevisibilidade, que lida com algo inesperado, com algo que é estranho. E assim a gente vai se sentir, tende a se sentir, melhor dizendo, nesse dia. Porque não só tem essa energia, como todas as outras, né, do dia 19. Mas também na essência, né, em quem nós somos. E em não se reconhecer muitas vezes. E aí é preciso abrir também para o estranho, para o diverso. Para aquilo que é algo que não é familiar. Porque às vezes a gente fica nessa questão de querer que tudo seja muito bem controlado, muito bem trabalhado ali conforme a energia talvez de Saturno, ou de Capricórnio, que aparece ali no ascendente, e esquece que também precisa de espaço para a excentricidade. Nós somos universos à parte. Né? O Sol em Leão, que é o signo que ele rege, ele está mostrando isso para a gente também. Nós somos universos à parte. Cada um é um universo em si. E dentro desse universo cabem diversos elementos, inclusive de coisas que muitas vezes são tidas como fora da caixa, como estranhas, né, bizarras. É preciso abraçar isso também, porque senão esse vai ser um incômodo que pode nos perturbar e inclusive ser cobrado de nós nas relações, porque a gente viu ali que o Saturno vem com as regras sociais para cima da Vênus. Então, está se comportando de uma maneira muito radical. Você está se comportando de uma maneira muito estranha, nem te reconheço mais. São falas que a gente pode ouvir aí nesse dia, né? Ou então essas falas estão na nossa cabeça como uma forma de bloquear que a gente acesse quem a gente é de fato, né? Vivenciando toda essa potencialidade que há dentro de cada ser, com as características, com o mapa específico, com tudo aquilo que tem, as vivências, tudo faz parte de uma jornada que ela é dividida, né? Ela é compartilhada com um monte de outras pessoas, mas a princípio ela parte de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque senão a nossa percepção seria do externo para o interno. A gente não veria o mundo a partir dos nossos olhos, a gente veria o mundo a partir dos olhos do mundo, para aí então a gente tentar entender como a gente é de fato. Então tem que abrir para isso. E o Sol aqui, ainda em conjunção com Mercúrio, simbolizando que a gente pode ter essas ideias, comunicar, falar a respeito, né? Trocar em relação a isso e vivenciar isso de uma outra forma. Então, às vezes, se estiver se sentindo estranha nesse dia, externa isso, coloca para fora, comunica. É o auge, né, da Lua também, a Lua cheia, que daqui a pouco vai ficar exata. Mas pede também que a gente tenha, né, uma extroversão, às vezes até lidar de uma forma mais racional com isso, porque a Lua está passando no signo de Aquário e tende a ser mais contida, mas também precisa externar isso, porque vai ter muita clareza em relação a isso no momento que vai precisar desenvolver o ciclo com Urano.
Ou seja, essas coisas que muitas vezes são tidas como excêntricas, estranhas, a respeito de quem a gente é, da nossa personalidade, que estão às vezes trancafiadas lá no fundo, talvez valha a pena olhar para ela. E um outro detalhe, né? Porque Urano rege Aquário, onde a Lua está passando para formar a Lua cheia. Então há uma conversa nesse sentido. Esse dia 19 é uma grande conversa entre os astros, né? Entre os planetas da astrologia, como se estivesse ali tendo um grande debate, né? Uma mesa ali de debates e os planetas, alguns estão conversando em paralelo, mas a gente tem que pegar e entender sobre o que eles estão falando, o que isso pode acarretar para a gente, o que a gente pode utilizar. Isso é uma forma também da gente ver. Não quer dizer que é isso, porque planeta não fala, planeta não tem boca. Em relação à linguagem simbólica, essa é a consciência que traz. O ascendente cai na 4 graus de Capricórnio. Então a gente vai ver essas leituras para lidar com o movimento individual e aí sim a gente conseguir lidar com o todo. Como eu falei, esse debate todo que está acontecendo. Mas pede estruturação, planejamento, seguir as etapas, responsabilidade, ambição de realizar algo, concretizar, né? Aqui é o grande potencial. Se a gente entender a nossa essência a partir de agora, a gente tem um potencial de concretizar coisas maiores, de alcançar coisas maiores. Isso deixar um resultado duradouro, um legado, né, que seja, para aqueles que vierem depois da gente. Então a gente está falando de algo que se a gente aprender a vivenciar de uma maneira legal, a gente pode aproveitar isso e de certa forma impactar positivamente quem vem depois da gente. O meio do céu a 25 graus de Virgem pede que a gente organize, que a gente muitas vezes faça as limpezas, crie roteiros, crie listas de tarefas para ajudar a organizar. Então eu sei que muitas características passam despercebidas porque eu não tenho tanta atenção para elas. Às vezes as pessoas me chamam a atenção para isso, mas eu não dou muita bola. Então eu posso organizar nesse sentido, porque o Virgem no meio do céu, como bússola, não quer dizer só questão de detalhe, de perfeccionismo, que vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas também de servir e de utilidade. Mas utilidade também não é só aquilo que serve ali, né, para dar uma ajuda imediata, não. No sentido de que desenvolver a sua essência, se reconhecer como uma pessoa que é exclusiva, que é única. E às vezes a gente erra nesse sentido por acreditar que por nós não estarmos às vezes numa posição de destaque, assim, né? Como o mundo tenta nos fazer pensar, a sociedade nos faz pensar, grandes atletas, grandes profissionais, a gente está em período de Olimpíada, inclusive, mas cada um dentro do seu próprio universo é esse tipo de pessoa. E desenvolver essa essência, desenvolver os seus talentos da sua maneira é o que vai fazer com que esse sentido do servir para a humanidade seja algo muito maior e muito mais amplo, impactando positivamente o mundo. Então, isso tudo que eu vejo nessa mandala, vamos, né, aproveitar e lidar com esses potenciais para a gente entender também o restante dos aspectos que vão acontecer nesse dia. Então, é uma mandala de um dia que a gente está vendo ali, colocando uma lupa mesmo, né, para enxergar cada um dos aspectos e saber como trabalhar eles. Então, a gente já sabe das tensões, sabe que no meio daquilo tudo ali também está a nossa essência e como a gente precisa trabalhar esse lado mais libertador do Urano, ou esse lado dele que inspira, né, coisas maiores, níveis maiores, utopias, no sentido de que a gente acredita que pode ser mais livre, de que a gente pode ser quem a gente é, mesmo que seja estranho, né? Parece aquela música da Pitty, seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Trazendo isso à tona, trazendo quem a gente é de fato. Mas para isso a gente precisa lidar também com essa força que impulsiona a gente ao progresso do Urano. Inspirar utopias, inspirar coisas que muitas vezes não existem. Então, uma essência nossa ali, que já é única, como eu sempre falo, universo à parte, com esse elemento do Urano pode se tornar ainda mais diferente. E o que
torna muitas vezes difícil a aceitação social. Aí a pessoa precisa pensar se ela vai vivenciar aquilo que é a verdade dela ou se ela vai tentar um meio termo ou se ela vai reprimir tudo aquilo ali. Por isso que o movimento de Urano é tão desafiador. E quando a gente está passando por trânsitos de Urano, normalmente a gente tende a sentir mesmo uma revolta, uma vontade de mudar completamente. Gente que abandona trabalho, abandona família, abandona relacionamento e vai viver uma vida completamente diferente. Porque entrou nisso e percebeu o quanto está ali aprisionado naquele mundo ali, né, tentando caber dentro de caixas que muitas vezes não estão ali para ele, né, para aquela pessoa. A gente acha que todo mundo vive igual, todo mundo deveria ser igual e isso não é verdade. Cada pessoa é um universo à parte, cada pessoa precisa de condições, situações, vivências diferentes. Isso é mostrado a partir do mapa, porque ela precisa irradiar aquilo que tem na essência. Só que muitas vezes isso não é o suficiente para que a gente entenda, abrace e aceite a diversidade. A gente fica achando que todo mundo tem que caber nesse padrão social, né, eurocêntrico que foi inventado e que foi enfiado goela abaixo e que a gente tem que aceitar até então, tirando de nós a possibilidade da gente se reconhecer enquanto seres coletivos, mas que partem do individual, que partem de dentro para fora. E a partir do momento que a gente reconhece isso e abraça essas características que podem ser tidas como estranha, como fora do padrão, como desrespeito à regra social, à norma social, que todo mundo adora defender, quanto mais a gente abraça isso, mais próximo de quem a gente realmente é, a gente está. E vivenciar tudo isso pode ser o grande desafio desse período, da gente desenvolver uma consciência sobre quem nós somos, baseado nessa utopia libertadora do Urano, de transgredir as correntes, transgredir os limites do social que nos aprisionam e aceitar a nossa verdadeira natureza, olhando para dentro e não para fora, né? Trazendo de dentro para fora, irradiando o brilho de dentro para fora, para que aí sim a gente consiga alcançar de fato um lugar no mundo. Então, se você é uma pessoa que se sente estranha, diferente, que não cabe nas definições, porque tem isso também, hein? Se definir é uma forma de se restringir, de se limitar. Ah, então eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Todos nós estamos nos descobrindo cada vez mais e quanto menos rótulo a gente colocar sobre nós mesmos, melhor a gente consegue se aproximar desse coisa que é chamada ser humano e que ninguém tem a menor noção direito do que é isso. Né? O que é ser humano? A gente não sabe, a gente tem algumas ideias, algumas definições e essas definições é que nos aprisionam muitas vezes. Às vezes não vai caber naquela descrição, às vezes não cabe naquele rótulo. É preciso, então, ir para lugares estranhos, ir para lugares diferentes, né? Travar contato com o diferente, com o excêntrico, com o novo, com o bizarro, para se descobrir e para sair muitas vezes ali da concha, da caixa, né? Das famosas caixas que todo mundo foi aprisionado ali, quando a gente estava crescendo, parecendo uma fábrica mesmo, onde a gente vai sendo colocado ali, né? Num padrão ali de produção para que seja um trabalhador, uma mãe, um pai, etc. Esses papéis que são tão fortes nessa cultura ocidental e que a gente ainda não aprendeu a decolonizar, a ir além daquilo que foi imposto por quem nos colonizou. Então, quando a gente começar a entender a nós mesmos como
forças da natureza, como expressões máximas da criação, a gente começa a desconstruir muita coisa e vivenciar quem nós somos de verdade. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, com mandalas antecipadas, exclusivas, custando menos que um cafezinho. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não puder ou quiser contribuir, continue assistindo, deixando aquele like, compartilhando, porque isso é muito importante para fortalecer o trabalho aqui no canal. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.